Olá, gente! Como é que estão? Tudo bem? Um grande abraço a todos. Espero que todos estejam se protegendo, né? Nós ainda estamos durante a pandemia. As coisas estão amenizando, mas a gente tem que continuar a se proteger. Eu, por exemplo, tomei a primeira dose da vacina, mas as precauções, os cuidados ainda são os mesmos. Ok? Então vamos lá, gente. Aula de ciências aí do sétimo ano. Hoje vamos falar sobre a destruição da camada de ozônio. Vamos dar uma olhada aí nesse slide maravilhoso, né? A destruição da camada de ozônio, né? Nós já temos ideia do que seja, né? Nós já vimos, já estamos vindo aí de estudos sobre a atmosfera, sobre o oxigênio, né? E agora vamos falar aí sobre a destruição da camada de ozônio. A ciência e a tecnologia podem tanto melhorar a qualidade de vida das pessoas quanto criar sérios problemas, né? É verdade. Quantas tecnologias nós temos aí, né? Que infelizmente terminam gerando problemas, né? Os celulares mesmo é um, né? Que é algo magnífico, né? Eu mesmo amo usar meu celular para entrar no Instagram, assim como vocês. Mas os celulares, eles exigem uma grande quantidade de recursos, né? E depois de usados, né? Descartados, a gente não sabe qual o destino deles, né? Que tipo de lixeira eles vão, né? As baterias deles são tóxicas, né? Se realmente são descartados, então tudo isso é algo para se pensar, né? Então vamos lá. Na década de 1930, a criação de um grupo de gases chamados clorofluorocarbonos, ou CFCs, né? Foi uma inovação tecnologia que parecia ter apenas vantagens. Até aquele momento era só vantagem, os clorofluorocarbonos, ou CFCs. Os clorofluorocarbonos, né, ou CFCs, não eram inflamáveis, não eram tóxicos, nem corrosivos, e passaram a ser usados em frascos de inseticidas, desodorantes e outros produtos na forma de sprays, né, ou aerosóis. Eram usados também em aparelhos de ar-condicionado e geladeiras, né, na produção de espumas, sofá e de colchões, entre outras aplicações. Então, até então, o CFC só ajudava a humanidade, mas vamos ver quando ele começou a prejudicar, né? Porém, alguns anos de pesquisa científica começaram a indicar problemas decorrentes do uso desses gases, né? Na década de 1970, o mexicano Mário José Molina, o estadunidense Frank Sherwood Holland e o holandês Paul Joseph Crutzen descobriram que os gases CFCs e outras substâncias contendo cloro, flúor ou bromo estavam destruindo o que? A camada de ozônio. Na estratosfera, né? Desculpa, gente. Na estratosfera do planeta, né? Sob o efeito dos raios ultravioletos do Sol, os CFCs, né, aceleravam a transformação do ozônio em gás oxigênio, né? Ou seja, ele provocava uma reação química, né? Ele subia para a atmosfera, né? E quando chegava na camada da estratosfera, ele, ao se misturar com o ozônio, o que acontecia? Ele simplesmente, né? Ele fazia o ozônio desaparecer, né? Ele chegava e o ozônio ia embora, né? Não se davam bem. Formaram-se assim os chamados
buracos na camada de ozônio, né? Regiões em que a concentração de ozônio simplesmente diminuiu, né? Como essa camada absorve parte dos raios ultravioletas, né, emitidos pelo Sol, e esses raios ultravioletas, eles não fazem bem aos nossos olhos, às nossas peles, né? Eles emitem radiações também, né, que são nocivas a outros seres vivos. Nas regiões com menor concentração de ozônio, os raios ultravioletos passam em maior intensidade, atingindo e prejudicando o que? Seres vivos, né? Daqui a pouco eu vou falar alguma coisa, gente. É uma espécie de teoria da conspiração que existe sobre essa teoria, né? Sobre essa tese científica, né? Tá aí, ó. Maior incidência de raios ultravioletos na superfície da Terra intensifica o número de casos de câncer de pele, né? Ou seja, é um perigo, né? E de cataratas, né? Que é nos olhos. Os raios ultravioletos também afetam outros seres vivos e podem matar algas, né? As algas, gente, são a base da alimentação de todos os animais dos oceanos, que produzem alimento e oxigênio nos ecossistemas aquáticos, que eu terminei de falar, né? Só que em outras palavras. Esse aqui, gente, é o que os cientistas alegam ser indícios, né? Ó, a concentração de ozônio na atmosfera em 2016. O continente no centro da figura é a Antártida, né? As regiões azuis têm menor concentração de ozônio, né? Que as regiões verdes e amarelas. Então, essa região aqui, ó, era tida, ou é tida, né, como a região onde o ozônio estava ficando mais frágil, né? Então, esses raios nocivos estavam adentrando a nossa atmosfera, né? Coisa que anteriormente não acontecia. Então, gente, sobre isso aqui existe uma teoria, né? Isso aqui foi cientistas, né? E da mesma forma que tem esses cientistas que propõem isso, tem cientistas que negam isso, né? Se eles defendem algum interesse, né? A gente não sabe. Mas o que outra vertente de cientista diz? Que essas indústrias, que esses cientistas foram contratados por indústrias produtoras de gases exatamente para fazer, para condenar esse CFC, para quê? Para que criasse uma nova necessidade de outros gases, e que foi o que exatamente aconteceu. Quando os CFCs foram condenados, a indústria ela necessitou o quê? De fazer novos aparelhos que usassem outro gás, né? Ao invés dos CFCs, né? Esse é feio, viu? CFCs, né? Foram criados outros gases, né? E com isso foi substituída toda uma indústria, teve que ser renovada. Isso necessitou, né, um grande investimento, né? E muitas indústrias, inclusive, não conseguiram acompanhar, quebraram, né? E alguns cientistas dizem que isso se deu, né, não porque existe a destruição da camada de ozônio, mas por causa de um interesse, né, econômico em criar essa necessidade, né? Então, se isso é verdade ou não, gente, eu não posso garantir quem está certo entre esses cientistas, mas eu acho importante falar isso para vocês, né? Recuperação da camada de ozônio, né? Várias reuniões internacionais foram realizadas para decidir sobre a redução da produção e do consumo não apenas dos CFCs, né?
mas também de outras substâncias destruidoras da camada de ozônio, né? Como os tetracloretos de carbono e o brometo de metila, né? E o cloreto de metila e o brometo de metila, né? Opa, desculpa. Em setembro de 87, né, o Brasil e outros 196 países assinaram o Protocolo de Montreal, né, no Canadá, Tratado Internacional que estabeleceu metas de eliminação de SDOs. Hein? Em 1990 foi instituído um fundo multilateral, né, ou seja, de vários lados, né, para a implementação do Protocolo de Montreal, para dar assistência técnica, né, ou seja, iam contratar profissionais, né, ou seja, assistência técnica e financeira, alguém ia pagar aos países em desenvolvimento. Os CFCs e outras substâncias nocivas começaram então a ser substituídos, né, na indústria por gases alternativos, né, que não destroem a camada de ozônio ou são menos o que nocivos a ela, pelo menos é o que dizem, né? Então, gente, aqui nessa mudança que teve aqui na troca dos gases, né, houve um investimento bilionário, né, no planeta inteiro, né? Alguém financiou, tanto é que está dizendo aqui, ó, fundo multilateral, né? Mas é uma coisa que eu, enquanto ecologista, questiono, é por que houve toda essa consciência, né, para promover essas mudanças e não houve investimento e consciência na luta, né, no investimento, no combate às queimadas, né, à devastação das florestas. Então, é algo, né, que cabe questionamento, né? Que quando rolou o dinheiro, né, quando tinha o interesse, né, em trocar os gases, porque um determinado foi apresentado como nocivo, houve investimento, houve união, houve organização, mas contra as queimadas o povo não se une, não chama o Brasil para assinar um protocolo, então isso é questionável, né? Mas foi bom que isso aconteceu, independente de qualquer coisa. Vamos lá, além disso, no Brasil e em outros países houve políticas de incentivo que a substituição de equipamentos de refrigeração antigos, né? Ou seja, novos equipamentos deveriam ser adquiridos, né? Além de treinamento de profissionais para coletar os gases durante a manutenção de equipamentos, né, com CFCs. O dia 16 de setembro é o Dia Internacional para a Preservação da Camada de Ozônio. Desculpa, gente. Vamos lá. Desde que o Protocolo de Montreal, né, que resolve sobre o controle, né, dos CFCs, entrou em vigor, as emissões de CFC diminuíram e a camada de ozônio está se recuperando, né? Que bom, né? Nesse sentido está se recuperando, né? Mas as queimadas continuam emitindo, né, fumaça, os automóveis continuam queimando petróleo, né? Isso é ruim, uma vez que o ozônio se forma constantemente a partir do oxigênio. O desenvolvimento de uma tecnologia como a dos CFCs, inicialmente atraente, é um exemplo de quão complexas e desconhecidas são as relações estabelecidas no ambiente, né? Esse é também um exemplo de como, diante de uma crise, vários países podem unir esforços e chegar em acordo em busca de soluções, né? Soluções que já deveriam ter sido buscadas em relação às queimadas, à devastação das florestas, né? À proteção dos oceanos, né?
Tudo isso também o homem já deveria estar preocupado, né? Mas a gente não vê muita coisa nesse sentido, né? Porque, por exemplo, a camada de ozônio nos protege dos raios ultravioleta. E o oceano simplesmente nos fornece o oxigênio para nós respirar. E junto com as florestas, né? Mas muito mais o oxigênio, o oceano. Então, a preocupação com o oceano deveria ser tanto quanto ou maior, né? Mas, infelizmente, não é isso que a gente vê. Além das providências governamentais, cada um de nós deve contribuir para a preservação da camada de ozônio, né? Em relação a isso, gente, a gente pouco pode fazer, né? Porque os produtos que são destruidores, a maioria já estão fora do mercado, mas o que a gente pode fazer é usar menos os transportes, usar mais transporte coletivo, bicicleta, andar a pés, né? Também o que? Lutar e denunciar queimadas, devastação, não jogar lixo no rio, né? Não jogar lixo no chão, porque esse lixo vai para o nosso rio e, consequentemente, vai para os oceanos, né? Isso é algumas coisas que nós podemos fazer. Alguns substitutos dos CFCs ainda agridem, mesmo que em menor grau, a camada de ozônio, ou então colabora para intensificar o efeito estufa. Assim, ao consertar ou substituir aparelhos refrigeradores, devemos nos certificar de que a empresa contratada recolhe o gás, né? Em vez de liberar no ambiente. Veja a figura. Se for necessário descartar um aparelho velho, devemos procurar serviços de coletas especializados, né? Que também dispõem de equipamentos adequados para o recolhimento dos gases, né? Que podem ser reutilizados. Olha aqui, diz aqui, o recarga de aparelhos e refrigeradores, aparelhos de ar-condicionado antigos devem ser feito de forma adequada, para que os gases contidos nesse equipamento não escapem para a atmosfera, né? Ok? Deixa eu voltar aqui, gente. Eu quero aqui mostrar um pouco, né? Eu peguei aqui uma imagem, né, para a gente ter ideia do que é essa camada de ozônio aí, ó. Aqui, gente. Então tá aí, ó. Você vê aí, essa parte em azul, né, é a sem proteção. Essa parte em vermelho e amarelo é onde está o ozônio, né? Ok? Deu para ver mais ou menos? Beleza, deixa eu tirar porque senão o notebook, o YouTube pega a gente, né? Vamos lá. Beleza. Próximo. Vamos lá. Deixa eu botar aqui meu marca-texto, né? Opa. Ok. O efeito estufa e o aquecimento global. Efeito estufa, né? Vamos estudar o que é o efeito estufa, né? O aquecimento global são efeito estufa e aquecimento global, que é um processo que nós já estamos passando, né? O aquecimento global, são expressões muito usadas no meio de comunicação, mas essas expressões têm significados diferentes. Vamos primeiro para o efeito estufa, né? É um fenômeno natural que contribui para manter a temperatura média da superfície da Terra em torno de 15 graus centígrados. Isso aqui é uma temperatura média, né? Se juntar os lugares mais frios e os lugares mais quentes, a nossa temperatura média gira em torno de 15 graus centígrados. Então, essa condição que permitiu que o planeta Terra, né? Olha aí, desculpa aí, ó, efeito estufa e tal, essa temperatura que permitiu que o nosso planeta, né, mantivesse, desenvolvesse a vida. Sem essa média aqui, a coisa fica difícil, né? Sem ele, essa temperatura seria de 18 graus centígrados abaixo de zero. Então, o efeito estufa permite que nós não vivemos, né,
numa era do gelo, né? Portanto, o efeito estufa é importante para manter as condições do planeta, o quê? Compatíveis com a vida. Então, o efeito estufa, naturalmente, ele é benéfico, né? Mas vamos continuar. Já o aquecimento global, olha aqui, aquecimento global se refere ao aumento da temperatura média da superfície da Terra. Os cientistas acreditam que o aumento da temperatura ao longo das últimas décadas, né, ocorre por causa da intensificação do efeito estufa, né? Ou seja, o efeito estufa ele é positivo, mas a ação humana, né, no planeta, a ação maléfica, né, tem acentuado esse efeito estufa, o que já não é natural, não é benéfico, né? Medições feitas por satélites são algumas das evidências que comprovam que a Terra retém cada vez mais calor emitido pelo Sol. Olha aqui, um termômetro marcando a temperatura alta no Rio de Janeiro, 35 graus, né? Nadinha. Vamos lá. Grande parte dos cientistas concordam que o aumento tem como principal causa determinadas atividades humanas, né? Como a queima de combustíveis fósseis, né? Automóveis, motos, né? Entre outros, para obtenção de energia e transporte, né? Eu estava falando aqui de transporte, mas tem as termoelétricas, né? Aumento da temperatura média acarreta diversas alterações climáticas, né? Se o planeta esquenta, gente, o clima vai mudar. As tempestades vão ocorrer mais, né? O nível do mar vai aumentar, então tudo se transforma, né? Que ameaça a sobrevivência de várias espécies, né? Incluindo, né, a espécie humana, né? Que a gente parece que esquece, mas nós somos também animais, né? Nós somos, sim, um tipo de animal, né? Que era para ser mais inteligente, mas a nossa ação no planeta demonstra que nós não somos tão inteligentes assim, né? Vamos conhecer mais um pouco sobre esse processo? Vamos sim. Aí vai acontecer na próxima aula, tá bom, gente? Então, a gente continua na próxima aula. Eu queria aí agradecer sua participação, sua presença e dizer aí, ó, me segue aí, ó, no Instagram, aí, @xerxes2, me segue aí no YouTube, Xerxes Aguiar. Pesquisa aí no YouTube, Xerxes Aguiar. Você já está no YouTube, segue aí, ativa o sininho, né? Toda vez que eu tiver novidade aqui, você vai saber. E convida os amigos para seguir também. Valeu, gente. Um grande abraço, até a próxima aula.